Olá, galera, tudo bom? Aqui é a professora Érica Thiago, novamente, e eu vim falar com vocês, continuar com vocês o conteúdo de Revolução Russa. Hoje a gente vai falar do módulo 6 da apostila, tá? Que fala de Revolução Russa, mas nós vamos falar da NEP até o stalinismo, até o regime, o governo, a ditadura do Stalin, ok? Qualquer dúvida, já como eu falei com vocês, se eu estiver falando rápido demais, vocês podem falar comigo no Instagram, né, que é a única rede social que eu tenho, Érica Thiago com TH, tá bom? Me achem lá, me mandem uma mensagem perguntando qualquer coisa ou pedindo para eu falar devagar. Isso tudo é muito novo, tá, gente? Inclusive para nós professores, porque com vocês ao vivo na sala, a gente tem meio que um termômetro quando a gente está muito acelerada, quando não está. Aí eu não tenho como saber se você não me contar, ok? Hoje a gente vai falar de Revolução Russa, como eu disse, capítulo 6 da apostila de vocês, certo? Próxima aula, vamos voltar para o Brasil. Vamos falar dos movimentos sociais no Brasil. Hoje a gente vai falar de Revolução Russa. Partiu, nono? Bora? Vamos começar, tá? Deixa eu abrir o meu slide, tá? Que eu faço com muito amor e carinho. Você que é meu aluno, tá, gente? Só vou voltar aqui para minha imagem no total. Para você que é meu aluno, você está acostumado a me acompanhar, ou que você foi meu aluno, né? Porque alguns já foram meus alunos em outro momento. Normalmente eu coloco o título, que é o módulo no quadro, eu coloco o subtítulo e coloco os tópicos. Reparem que no meu slide aqui eu faço do mesmo jeito. Para quê? Para facilitar o entendimento de vocês, para vocês copiarem, tá? Quem tiver que copiar no caderno, quem quiser passar limpo. Mas a escola está disponibilizando esses slides, tá bom? Na página da escola, lá, eu vou colocar todos os meus lá na página da escola. Mas, gente, o caderno é importante, porque você sabe o que você vai fazer? Você vai baixar o slide. Eu tenho certeza no meu coração, com esses anos todos que eu conheço vocês, vocês vão baixar o slide e vocês não vão copiar no caderno. É isso mesmo. Não vão. Eu sei que não vão. Poucos irão copiar no caderno. Então, faz o seguinte, a aula é gravada, você consegue dar pause, você consegue... Então, copia agora, porque ouvir e copiar fixa o que está sendo falado. Tá? Então, eu aconselho todos vocês a pegar o caderno quando começa a aula e copiar as informações dos slides, tá? Ouvir o que eu tenho para falar, fazer isso ao mesmo tempo. Ouça a explicação, terminou a explicação, eu vou trocar de slide, você dá uma paradinha e você copia, tá bom? Que você vai estar fixando aquilo que eu falei, tá? De certa forma, você pode achar que não, mas isso é um método, é um caminho para você estudar. Preste atenção na explicação. Ela explicou essa parte. Ela vai mudar o slide. Opa, vou dar o pause aqui e vou copiar agora. Você está fixando, você está reforçando. Tá bom? Então, aconselho vocês a fazer dessa forma, tá, gente? E copia desse jeito. Subtítulo e tópicos. Os que já estão acostumados comigo, copiam daquele jeito que a gente já faz no quadro mesmo. Olha lá atrás a matéria, vê do jeito que eu faço, você vai ver que encaixa certinho. Faço do mesmo jeito, não mudei muito, tá? Ok? Só a letra que está maior, mais visível, né? No quadro, às vezes estão sentados lá atrás, tem que estar perguntando. Tá bom? Vou aqui para o slide. Tá? Deixa eu aumentar. Então, apresentando o nosso conteúdo, Revolução Russa, da NEP ao stalinismo. Ok? Cadê eu, gente? Ai, não consegui me achar. Calma aí. Aqui a tia Érica... Gente, eu já tinha feito errado. Já ajeitei, tá? Já me organizei aqui. Tanta saudade de vocês. Acredita, eu tô com saudade até de falar 1, 2, 3, silêncio. Né? Agora vai. Isso. Então, vamos lá. Revolução Russa. Da NEP ao stalinismo é o nosso conteúdo de hoje. Vamos voltar. Então, nós vimos que a Revolução Russa acontece em 1917, tá?
outubro de 1917, e os bolcheviques chegam ao poder liderado pelo Stalin. Nós vimos que as primeiras ações do Stalin é desapropriar terras e dar aos camponeses, desapropriar fábricas e dar aos grupos ligados aos soviéticos para administrar essas fábricas, tá bom? Então, a gente viu que saída da Rússia da Primeira Guerra Mundial, nós vimos isso também, tá? Mas nós temos uma Rússia que economicamente já vem tropeçando, né, gente? Não é de hoje, a gente já viu isso. A gente teve guerra da Crimeia na década de 1850, nós tivemos guerra contra o Japão, e isso só agravando uma crise econômica, fome, desabastecimento. E nós vimos a Rússia na Primeira Guerra Mundial, que também foi fracasso, foi um caos, no sentido, trouxe um impacto muito grande para a economia, desabastecimento dentro da Rússia, e nós vimos que isso é um fator para desestabilizar e derrubar o czar líder, lembra? Que é o nome do líder político da Rússia, o czar, lá em fevereiro. Lembrando que isso acontece na Revolução lá burguesa, que acontece em fevereiro. Em outubro, nós temos uma segunda revolução em 1917, e essa revolução, ela é a Revolução Bolchevique. É aquela famosa lá, de caráter socialista, tá? Que vai colocar os bolcheviques, que é aquela ala mais radical no poder, ok? Mas você acha que todo mundo aceitou? Opa, tomaram o poder? Tá bom, então, vida que segue, né? Tomaram minhas terras, vida que segue. Tomaram minha indústria, vida que segue. Fazer o quê? Eu tenho que superar. Claro que não. Nós teremos uma reação desses grupos burgueses, alguns nobres, membros do mencheviques, vão se unir, tá? Para lutar e tentar fazer uma contra-revolução, né? Tentar retomar o poder. E nós teremos, então, nesse momento, iniciando, lembrando que a revolução de bolcheviques ela acontece no final do ano, né? Ela acontece em outubro, e lembrando que tem uma variação de alguns dias aí, tá? E em 1918, meses depois, a gente tem o início de uma guerra civil dentro da Rússia. A Guarda Vermelha, né, lá do Tocha, que é liderada por ele, que ajudou no processo revolucionário, vai se tornar Exército Vermelho, porque esse vai ser o grupo oficial do Estado, vai ser composto por camponeses, por soviéticos, tá? E do outro lado, o Exército Branco, ligado à burguesia, aos grandes proprietários de terras e a alguns membros do menchevique. Então, nós teremos uma guerra civil na Inglaterra acontecendo, onde, de um lado, você tem aquela galera que perdeu suas propriedades e suas terras, e de outro lado você tem o governo bolchevique tentando manter esse processo revolucionário, tá? Isso vai estourar, né? Isso vai causar esse atrito causa principalmente com o fim da família Romanov, né? Que é a família do czar. Eles vão ser presos, né? Vão cumprir prisão domiciliar. Só que existem relatos, né, hoje já confirmados, tá, foram encontrados corpos, de que eles vão ser assassinados. A gente vai ter uma chacina, né? Vai ser executado toda a família Romanov, o czar, a sua esposa e seus filhos, tá? Existe até uma questão, um mito, tá, gente? Mas isso aí é um mito. Quem já viu o filme Anastácia? Da Disney, esse mesmo, da Disney, então. Quando foram cavar lá na cova onde acredita-se ter sido enterrado, porque o corpo deles foi, né, os corpos foram escondidos, estava faltando de 2 membros. E aí criou-se todo um mito de que um deles seria o da Anastácia, né, de uma das filhas, de que ela não morreu, que ela conseguiu escapar, que ela fugiu. Nada comprovado, né? Ficou no mito mesmo, só serviu para a Disney fazer filme, tá bom, gente? Porque não houve uma comprovação, tá? Bem, a guerra acontece, essa guerra civil ela acontece de 1918 a 1922, e nós temos se usando uma tática chamada de comunismo de guerra. Estabelecia o controle de todos os meios de produção pelo Estado. Para atender e suprir o exército, o que o Estado fazia? Ele controlava tudo que se produzia, porque você tinha que atender os soldados
dando preferência sempre aos soldados. Isso vai causar um desabastecimento. E uma crise tamanha na Rússia. Por quê, gente? Porque a Rússia, quando o Lenin faz isso, muitos proprietários, muitas indústrias começam a não produzir, porque elas não podem mais vender, elas não têm liberdade para vender, não vai ter liberdade para abastecer. E o resultado disso é que os caras cruzam os braços. Tipo, para que eu vou plantar se eu vou ter que entregar tudo para o Estado mesmo? Né? E é um pouco... quando eu falo isso, eu falo como a cabeça do ser humano ela é engraçada, né? O cara que está lá plantando, ele está plantando numa terra que foi dado a ele por uma revolução, né, que colocou os bolcheviques no poder. Foi o governo bolchevique que deu a terra para aquele cara plantar. O Exército Vermelho está lutando para manter com que aquele camponês continuasse tendo as terras dele. Não é isso? Porque o Exército Branco ele quer o quê? Retomar a terra que foi distribuída para os camponeses, né? Para esses grupos que agora administram as terras, para esses soviéticos que agora administram as fábricas. O Exército Branco ele quer retomar isso, ele quer isso de volta, né? E para manter esse Exército Vermelho, o que o governo faz? Porque o Exército é uma linha de frente. Se o Exército perde essa batalha, a revolução cai e a Rússia volta a ser o que era. E esses soviéticos, esses camponeses vão perder tudo isso. Certo? Vocês estão conseguindo me entender? Mas olha como o ser humano, e não há um entendimento total do assunto. O próprio camponês começa a boicotar uma produção que é para atender um exército que está defendendo com que ele continue com a terra dele. Tá vendo como as coisas são? Para tu ver, gente, infelizmente, falta de informação, o imediatismo, o pensamento imediato nem sempre é o mais correto, né? Se você olhar por esse ângulo, olhar a fundo, o Exército Vermelho vence, tá? No final da guerra, até porque a gente tem um Exército Branco que ele não consegue grande apoio internacional, ele conta com apoio internacional que não acontece, principalmente Inglaterra e França. Simples motivo, a Inglaterra e França acabou de sair de uma primeira guerra que foi desastrosa, a Grande Guerra, né, que era o nome usado, desastrosa, destruiu economicamente, desestruturada, destruída. Então, a última coisa que a Inglaterra e a França têm é fôlego para entrar numa nova guerra lá no outro lado, né, na Rússia. Apesar de ser contrária ao Exército Vermelho, apesar de ser contrária à Revolução Bolchevique, ela não... E apesar de ela estar perdendo dinheiro, tá? Porque lembrando que muito das indústrias, dos investimentos na Rússia aconteceu com capital, através do capital europeu. Então, assim, ela está perdendo, de certa forma, mas ela acaba falando que a melhor opção é ficar no canto dela, né? E qual a opção? Isolar. Vamos isolar a Rússia, né? Isola a Rússia, tá? Cria um bloqueio para que esses problemas não passem para cá, para que essas ideias não cheguem aqui. E esse isolamento vai ser chamado de cordão sanitário. Tá? Eu costumo brincar com os alunos. O sanitário na sua casa serve para quê, gente? Para isolar a sujeira, não é? Ficar ali naquele compartilhamento e é um canto isolado. Tá bom? Então, o cordão sanitário é uma forma de você isolar, você isola a Rússia. Por falta de apoio, o Exército Branco acaba derrotado, o Exército Vermelho sai vitorioso. Sai vitorioso, sim, mas sai com problemas econômicos, né? A gente viu que os camponeses não vão produzir mais, eles não têm esse entendimento que eu expliquei para vocês, e eles meio que vão cruzar os braços, o que gera uma crise de desabastecimento dentro da Rússia. Qual a solução encontrada pelo Lenin? Criar a NEP. Nova política econômica. Gente, em russo, então a ordem fica diferente, tá? Aqui em português é NEP, tá? Estabeleceu a permissão para propriedades privadas e a criação de empresas, como pequenas lojas e fábricas, mas o Estado continuava a deter a maior parte da empresa. Além disso, uma característica da NEP foi buscar o capital estrangeiro para o desenvolvimento do país. Vamos lá. A gente está falando de um regime socialista, onde o Estado controla a maior parte das grandes empresas e da economia, mas vai ser permitido para aumentar a atividade econômica, vai ser permitido pequenas lojas e fábricas. Então, você está inserindo práticas burguesas dentro do socialismo, entendeu? Você está permitindo que algumas práticas burguesas aconteçam para você tentar agilizar a economia, fortalecer a atividade econômica novamente.
e você faz o seguinte, você busca capital estrangeiro para desenvolver seu país. Você vai lá em outros países fazer acordo com empresas estrangeiras e você vai buscar fora um incentivo para a sua economia, tá bom? Essa vai ser a NEP, que dá certo, tá, gente? A gente tem, a gente vê que dá certo a um curto prazo, né? A gente vai ver que dá resultado, não dá o resultado suficiente para o Lenin ver, que o Lenin morre logo, logo, então ele não vai chegar a se beneficiar tanto desses resultados, mas a gente vai ver que vai ter. Em 1922 foi formada a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Aqui eu coloquei um mapinha para vocês, tá? Para vocês visualizarem. Nem todos em 22 já aderem à União Soviética, não. É um processo, tá? Esse mapa ele não é em português, tá? Eu não achei um em português. Tá em espanhol, mas, então acho assim, a nossa compreensão não fica tão difícil, tá? Em espanhol, a formação de la URSS, Incorporação Progressiva de las Repúblicas, né? Não fica uma coisa tão... E aqui tá a Federação Russa, né? Então a gente dá para entender. Esse mapa você percebe 22, o que está em amarelo, né? Em 25, nós temos lá embaixo os países aderindo, depois nós temos em 29 o que está em rosa, o que está em marrom em 36 e em 40 o que está em azul. Ok, gente? Observe ali. Então, assim, a União Soviética ela surge em 22, mas não é de imediato a anexação de todo o território que vai compor a União Soviética. Ela é progressiva, né? Alguns países vão se inserindo na União Soviética posteriormente. Lembrando que a União Soviética não é a Rússia só. A União Soviética vai ser composta pela Rússia maior, né? A Rússia grandona, né, gente? E outros países, tá? Observem que tem outros países aí, Estônia, Letônia, Ucrânia, tá? Outros países que vão fazer parte da União Soviética. É uma união de países. Gente, vamos atualizar isso aí? União Europeia. Existe a União Europeia e existem os países, ok? Existe a União Soviética e existem os países, Rússia, Estônia, Letônia, tal, Ucrânia, ok? Sim? Tá? Próximo. Morte de Lenin em 1924. Como eu falei, ele fica pouco tempo no poder, ele morreu, trabalhava muito. Há relatos de que ele passava noites desacordado, trabalhando, principalmente depois que ele assumiu o governo. E ele não era mais um jovenzinho, resultado disso, né, que ele adoece e vem a falecer em 1924, tá? E teremos uma disputa política acontecendo. Essa disputa política vai acontecer entre duas figuras importantes. Uma a gente nem ouviu falar até agora, que é o Stalin. Né? O Stalin, ele não participa da Revolução de 17 diretamente, ele é ligado mais à parte burocrática, né, do Partido Comunista. O Trotsky já é aquele cara lá que liderou a Revolução, liderou a Guarda Vermelha, depois se tornou líder do Exército, um dos líderes do Exército Vermelho, então ele é mais uma força de ação. Né? E o Stalin ele está mais ligado a questões burocráticas, né? Ele participou ali do governo do Lenin, mais dentro de cargos burocráticos. Bem, o Trotsky e o Stalin divergiam, não concordavam, não tinham opiniões parecidas sobre a revolução. O Trotsky queria uma revolução permanente, ou seja, ele queria que essa revolução fosse se expandindo. Já o Stalin não queria um socialismo só em um país. Ele queria só ali. Tá? Ele não queria essa tentativa de expandir a ideia da revolução para outras regiões. Tá? Nessa briga política, a gente vai ganhar uma amostra grátis do que o Stalin vai ser. Né? Nessa briga política, a gente tem uma derrota duvidosa do Trotsky, tá? Duvidosa porque, gente, tem relatos, né? Tem as questões aí de que houve algumas fraudes nessa votação, né? Aquela coisa toda, o Stalin se poderou conhecer os mecanismos burocráticos, aquela coisa toda. E o Trotsky ele perde e acaba sendo convidado a se retirar, né, gente?
um nome bonito para a gente falar o que realmente aconteceu. Ele foi obrigado a se retirar da Rússia, deixando já, dando uma amostra grátis para a gente do que vai ser o Stalin, né? E não importa se você é uma vertente parecida com a dele, porque mesmo dentro do modelo socialista, as pessoas discordam. Nem todo mundo concorda com tudo, né, dentro do modelo socialista. Então, mesmo dentro do Partido Comunista, existia oposição ao modelo de socialismo stalinista implementado pelo Stalin. Então, a gente já vê uma amostra de como o Stalin vai tratar os seus opositores políticos. O Toshi, ele vai fugir, né, vai ser assassinado a mando do Stalin no México, tá? Já mostrando para a gente o que vai ser o modelo e o governo do Stalin, tá bom? O governo do Stalin dura de 27 a 1953, até a morte dele, tá, gente? A gente tem a economia controlada inteiramente pelo Estado. Vai ser criados planos quinquenais. Quinquenais, ó, 1, 2, 3, 4, 5 anos. O que vai ser esses planos quinquenais, gente? O governo, ele cria metas, né? De 5 em 5 anos. Vamos lá, a meta agora é investir na indústria, na siderúrgica, tá? No ferro, na exploração do ferro. E aí o governo, todos os seus esforços vão para aquilo ali. Investimento, conhecimento, educação técnica para aquilo ali, tudo voltado. E aí isso vai ser analisado de 5 em 5 anos. Vamos lá, o governo precisa de quê agora? Agora a gente precisa de investimento em energia, tá? Geração de energia. Opa, partiu investir em energia, focar agora o governo, as forças econômicas do Estado só para gerar energia, conhecimento técnico em energia, investimento em energia. E isso vai sendo modificado de 5 em 5 anos, tá? A gente tem um governo onde a vontade do líder é absoluta, tá, gente? A vontade dele é soberana, a gente tem um governo autoritário, tá? A gente está falando de um regime autoritário aqui. O governo do Stalin vai ter o culto, por exemplo, à personalidade, estátuas em praças públicas, cartilha para as crianças cantando musiquinhas, vangloriando o líder, né? A gente tem isso tudo. O líder, ele não é visto só como uma figura política, porque vocês concordam comigo? Os nossos políticos, eles são nossos funcionários. Nós os elegemos e pagamos um salário a eles com o nosso imposto para que eles cumpram com as suas obrigações, administrar as coisas para a gente, porque eu não tenho como ir lá no Congresso e administrar tudo. Quem faz isso? Política. Eu elejo o cara, é praticamente um contrato de trabalho aquilo ali, quando ele é eleito, e ele recebe um salário que vem do meu imposto para cumprir aquilo ali. Ele é meu funcionário, ele é funcionário do povo, certo? Quando você coloca o líder político de uma forma de cultuá-lo, de adorá-lo, e você não coloca e você não consegue perceber que aquele indivíduo, ele, na verdade, ele é um funcionário e ele recebe um salário, ele tem a obrigação de dar satisfações à sociedade, ele tem a obrigação de cumprir com tudo aquilo que ele se comprometeu a você. Porque quando você contrata alguém para trabalhar com você, se a pessoa não está desenvolvendo o trabalho de forma correta, você demite, contrata outro, certo? Então, a gente vai ter, nesse período, e a gente vai falar posteriormente, uma característica, né, no mundo de políticos que são cultuados, culto à personalidade, à imagem do indivíduo, né? O indivíduo, ele não é visto como um funcionário, como alguém que está ali trabalhando para atender os interesses da sociedade, ele é cultuado. E quando passa desse ponto, se torna algo muito perigoso. É o que acontece na União Soviética, é o que vai acontecer na Alemanha, é o que vai acontecer em Portugal, é o que vai acontecer na Itália. A gente vai ver isso quando a gente estudar os próximos módulos. A gente vai ver que se torna uma característica muito comum essa adoração a líderes políticos, tá bom? Próximo. Criação de um grande aparato de propaganda política. Um outro caminho é o marketing. Você usa os meios de comunicação
Para quê, gente? Para fazer propagandas sempre positivas a você. Ué, professora, mas a imprensa não vai criticar? Não vai, sabe por quê? Porque você tem também uma censura. Você proíbe de falar mal de você, proíbe, mata, prende, tá, gente? É proibir, não é só dizer, olha, não pode falar mal de mim. Não. Você usa da violência para impedir que aqueles meios de comunicação falem mal de você. E você só deixa eles permitir coisas boas, que falem bem, que passem uma boa imagem sua e do seu governo. E você omite, e você não dá satisfações à sociedade sobre as questões negativas. Tá? Você esconde as questões negativas e só mostra as questões positivas. Tá bom? Criação de um regime de terror que impôs perseguições a opositores do regime. E eu estou dizendo opositores, inclusive, do mesmo partido, muitas vezes. Tá? Esse tipo de líder, ele não gosta de ser contrariado. Ele não aceita ser contrariado, mesmo para aqueles que têm histórico, lutou ali junto. A gente viu o caso do Toches, né? Um cara que participou da Revolução, é um dos responsáveis pela Revolução ter acontecido. E não houve a menor pena em executá-lo. Tá? Vai ser criadas as gulags. Gulags eram campos de concentração, onde você colocava não só opositores políticos, porque vamos adiantar aqui algumas outras questões dentro do regime stalinista, você tem perseguição a grupos religiosos. Tá? A gente tem aqui uma ausência de liberdade religiosa e você vai ter uma perseguição muito grande a esses grupos religiosos, tá bom? Militarização da sociedade. A gente tem uma sociedade militarizada, que é muito comum entre regimes totalitários. Eu tento explicar isso, e eu vou explicar isso com mais calma quando a gente for falar dos regimes totalitários, mas eu vou adiantar aqui a questão da militarização. Qual é a diferença, né, de um regime totalitário para um regime mais autoritário? A gente, quando tem alguns regimes onde há uma militarização da sociedade, você tem a sociedade, de certa forma, inserido dentro de uma ideologia militar. Não é só o militar lá servindo, não. Tá? É aquele cara que ele serve o país e o líder dele acima de tudo. Para você só ter uma citação, para a gente explicar um pouquinho, para vocês entenderem essa militarização, existe um livro que conta a prisão de um dos líderes da SS, tá? Do governo nazista, do Hitler, e esse cara ele é preso na Argentina, o Adolf Eichmann. Aí, o julgamento dele se torna um livro, porque jornalistas vão acompanhar o julgamento dele e fazem uma análise filosófica desse julgamento. E esse julgamento é interessantíssimo. Eu vou usar muito esse livro, tá, gente, quando a gente for falar de regimes totalitários, porque ele dá uma luz para a gente entender muito, né, do pensamento dessas pessoas que adoram esse tipo de regime, tá? Na Alemanha, na Itália, etc. O que vai acontecer? O Adolf Eichmann, ele era uma pessoa comum. Ele era um vendedor, ele trabalhou como representante de vendas durante quase a vida dele toda. E ele começa, quando o regime nazista começa a ganhar força, ele se identifica daquilo de tal forma que ele não cresceu dentro do mundo militar. Ele não viveu esse mundo a vida inteira, ele entrou ali, foi militar de carreira, não. Aquela ideologia chega até ele, aquele sentimento chega até ele. Então você tem pessoas comuns, eu, você, né, seguindo e organizando a sociedade de forma hierarquizada, militarizada, pessoas comuns que vão lutar pelo Stalin. Tá? Não são os militares que vão lá, que é militar de carreira, exerceu e a função dele, ele estudou, ou viveu a vida toda dentro de quartel. Não, são pessoas comuns, porque aquela ideologia que antes se limitava dentro do quartel, ela ultrapassa. E as massas, a sociedade passa também a se sentir parte daquele grupo, né? Se identifica com aquilo. Então, a gente tem essa sociedade militarizada. É uma sociedade onde ela defende defende o Estado dela de uma forma que às vezes é até um pouco cega,
né? Existe um debate muito grande do que é legal e do que é ético. Nesse livro do Adolf Eichmann, eu lembro que há um trecho onde a autora, né, a Hannah Arendt, ela analisa justamente uma das falas dele. É muito interessante que ele diz o seguinte: quando perguntam a ele tudo sobre os crimes que ele cometeu, ele foi um dos principais responsáveis em extraditar judeus e levá-los para os campos de concentração em toda a Europa, Hungria, Holanda, Itália, etc. Ele pegava os judeus para levar para os campos de concentração, e ele fala que se considera inocente, mesmo sabendo o que ia acontecer. Ele fala inocente, porque no meu país aquilo não era crime. Então, ele fala que se declara inocente, porque ele não via crime nenhum, porque no país dele, ali, era legal fazer o que eles estavam fazendo. E aí a gente levanta um debate, o que é ético e o que é legal, né? Botar as pessoas nas gulags, aqui igual o Stalin fazia, talvez fosse legal, né? Dentro do regime da União Soviética. Mas era ético? A gente tem que sempre pensar nisso, tá, gente? Vamos lá. Burocratização do serviço público, né? Você cria uma burocracia que faz com que todos os serviços dependam do Estado, vamos dizer assim. Imposição da censura, eu já falei lá quando a gente tem um aparato de propaganda política. E a coletivização da terra. Surgiram as cooperativas e as fazendas estatais. Uma cuidava ali da indústria e o outro cuidava, no caso de organizar, né, as fazendas, ok? Sovietes e nas indústrias, os camponeses ali se organizavam, é claro, o Estado ali sempre presente. Ok, gente? Bem, vamos lá. Essa foi a nossa aula. A gente foi até Stalin, né? Paramos aqui no Stalin. Espero, né? O módulo não é tão grande, então é porque a gente fala bastante, né? A Revolução Russa é grande, só que a apostila é dividida em dois, né? A gente fala antes, até o momento da Revolução, e depois fala um pouquinho do Lenin, e a gente chega até o stalinismo, ok? Qualquer dúvida, como eu falei, Érica Thiago com TH, vai lá no meu Instagram, manda uma mensagem, qualquer coisa, questionamento, qualquer dúvida, ou que vocês... Érica, fala mais devagar. Érica, não sei... Érica, me explica isso aqui, manda um áudio. A Érica manda, tá bom? E é isso aí, tá bom, gente? Beijos, até a próxima. Até a próxima aula. Essa semana de próxima já tá por aí. Valeu, tchau.